chegamos à aula 4, a última aula do programa TCC em Casa. Espero que vocês tenham se inscrito no canal, curtido os vídeos anteriores. Se você chegou no nosso vídeo pela primeira vez já na aula 4, volte e assista às aulas anteriores. Seja bem-vindo e aqui vamos discutir citações e referências. Nos meus 14 anos como editor-chefe de várias revistas científicas, a maior parte dos erros em trabalhos que eu encontrei foram nas formas de citar e referenciar os trabalhos que você leu. Então vamos dedicar a aula 4 a esse assunto. Existem 3 tipos de citação: citação direta, citação indireta e citação de citação. Vamos aprender um pouco sobre cada uma delas. Atenção! Antes de falar para vocês sobre os tipos de citações, citação direta, citação indireta e citação de citação, eu tenho que chamar a atenção de vocês para um erro comum. Não pode existir citação sem referência. Eu não posso citar algo no meu texto e não ter a referência lá no final. Também não posso ter uma referência que não foi citada no texto. Preste atenção e não cometa esse erro. O nosso primeiro tipo de citação é a citação direta. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Quando eu estou fazendo a leitura de um determinado material, por exemplo, se eu estivesse lendo o livro do professor Cadu sobre metodologia científica, em determinado momento do trabalho, eu teria um texto. Vou ler para vocês. Com cerca de 20 mil estudantes, a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, fundada em 1209, mantém um notável percentual de estrangeiro, 25%, fortalecendo relações internacionais e uma velha tradição de rivalidade política interna entre grupos de alunos. Se você copiar esse texto exatamente desta maneira, Ctrl+C, e no seu trabalho, Ctrl+V, você acabou de fazer uma citação direta. Na citação direta, se ela for maior que 3 linhas, ela será recuada em 4 centímetros e você vai diminuir o tamanho da fonte. Por exemplo, está escrevendo um trabalho no tamanho 11, tem uma citação direta maior que 3 linhas. Faço um recuo de 4 centímetros e diminuo a fonte para 10. Se ela for menor que 3 linhas, eu não preciso dar este formato. Dentro do próprio texto, abro aspas, coloco a citação menor que 3 linhas, fecho aspas. Essa é a forma correta de se colocar no texto uma citação direta, maior ou menor que 3 linhas. Quando fizer a citação direta, no início ou no fim da citação, você precisa colocar o último sobrenome do autor e o ano da publicação. A citação direta ela é feita com et al. Quando você tem mais de um autor. Se eu tiver um autor, por exemplo, Severino 2005, eu já estou sabendo que esse artigo, esse material lido, essa referência foi escrita apenas por Severino em 2005. E vou encontrar a referência completa no final do trabalho para Severino 2005. Se eu tiver mais de um autor, por exemplo, Sato et al. 2005, eu já sei que o et al. Significa que a primeira autora é Sato e os demais autores eu vou conhecer nas referências do trabalho. Então prestem atenção. Para um autor, só o último sobrenome. Para mais de um autor, o último sobrenome et al. Em ambos os casos, o último sobrenome acompanhado do ano. É assim que eu faço citação direta. Vamos falar um pouco sobre citação indireta. Vocês viram que na citação direta é o Ctrl+C, Ctrl+V, quando eu mantenho as palavras e as ideias do autor que eu consultei. A citação indireta é a tradução, a citação indireta é a interpretação das palavras e das ideias de outra pessoa. Então eu vou respeitar as ideias daquela outra pessoa, trazendo para o meu texto a ideia, só que agora com as minhas palavras. Já que eu estou usando as minhas palavras para interpretar a ideia do autor consultado,
eu não preciso fazer o recuo, a redução de fonte, ou se menor que 3 linhas, colocar entre aspas dentro do meu parágrafo. Eu vou escrever o parágrafo normalmente, mas antes ou depois da ideia aparecer, eu vou dizer de onde veio aquela ideia, seguindo a mesma regra. Se for um autor, último sobrenome e ano. Se for mais de um autor do material consultado, o último sobrenome, etial e o ano. É assim que eu escrevo a citação indireta. Agora que nós conhecemos citação direta e indireta, chega o momento de conhecer a citação de citação, que é algo que não é recomendado. É o famoso telefone sem fio. O que é uma citação de citação? Quando eu estou lendo um material e esse material já fez uma citação de outro trabalho do qual eu não tive acesso, eu vou fazer uma citação da citação. Então existe uma grande probabilidade de erro. Se aquele trabalho que eu estou lendo não interpretou corretamente o outro trabalho, que não interpretou o outro trabalho mais longe, mais distante ainda, é possível que eu faça uma citação, uma interpretação errada, acompanhando pensamentos, o telefone sem fio, que já foram distorcidos. Então o ideal é sempre fazer uma citação do material original que você tem acesso. Quando não for possível, como exceção, você poderá fazer a citação de citação. E ela vai ter o formato citação de citação direta, citação de citação indireta. Os formatos que eu já expliquei anteriormente. Vamos falar agora entre citação e referência de um assunto que está no meio do caminho. É uma dica, ocorrem muitos erros nesse sentido. Por exemplo, tem um autor, eu peguei por exemplo o nome do meu pai, Manuel Messias da Silva. Encontrei um autor chamado Manuel Messias da Silva. Quando eu for referenciar o Manuel, eu vou colocar Silva MM da... Não, tá errado, o da não aparece. A forma correta é Silva MM para as referências. Para citar o nome do Manuel Messias Silva, eu vou colocar segundo Silva e o ano do trabalho. Lá nas referências no final, Silva MM. E se tiverem outros autores, eu faço a sequência. Um outro erro comum que ocorre é quando o nome do autor que está sendo consultado, ele tem neto, sobrinho, filho, júnior. Por exemplo, João Carvalho de Santana Filho. Algumas pessoas vão errar e vão falar segundo filho. Está errado. Lá nas referências também, filho, JCS. A forma correta é fazer a citação em Santana Filho. Você vai pegar o último sobrenome e essa ligação familiar, neto, júnior, sobrinho, e vai colocar na citação Santana Filho, Araújo Júnior, Cabral Neto, tanto na citação quanto na referência. Então prestem atenção nessas duas dicas valiosas, dá uma olhada no slide com detalhe e vamos para as referências. Convidei vocês para as referências, como na aula 3 nós não tivemos questões, já estava quase esquecendo. Vocês têm uma questão, que é a questão 11, sobre citação. Lembram que encontramos materiais na aula 2? Vocês vão pegar aqueles materiais, fazer uma leitura e daqueles materiais encontrar algo para trazer para o seu trabalho. Vocês vão treinar trazendo uma citação direta, traduzindo, interpretando essa citação direta, essa mesma citação direta, transformando ela em citação indireta. E vocês vão trazer para o seu trabalho algo que vocês não tiveram acesso ao original. Vocês vão trazer para o seu trabalho algo que está num terceiro trabalho e vão fazer uma citação de citação. Então a questão 11 do nosso desafio, da nossa jornada, é treinar citação, fazer uma citação direta, traduzir essa citação direta em indireta e a terceira parte do exercício, trazer para o seu trabalho uma citação de citação. O que são referências? Referências são endereços, são guias para que você possa encontrar um trabalho que foi consultado pelo trabalho que você está lendo.
Então, referências nada mais é do que a melhor forma, a forma mais fácil, mais prática de encontrar um material. No passado, nós tínhamos grandes dificuldades por conta da ausência da internet. Hoje, boa parte das referências tem o DOI, que é um endereço eletrônico que eternamente vai ligar o material que você está lendo, as referências que esse material citou, ao arquivo original. Então você vai poder clicar nesse link e ter acesso ao original. Olha que riqueza! Você está lendo um trabalho e você vai poder clicar em links e ler todas as fontes que deram origem àquele trabalho. É para isso que a lista de referências existe. Existem vários tipos de materiais a serem referenciados e uma característica especial desses materiais é que eles sejam perenes, eles durem ao longo do tempo. Vocês já imaginaram vocês lerem um trabalho, estamos agora em 2020, que foi escrito em 2015. Ele não citou trabalhos de 2016 e 2017, ele citou trabalhos de 15 para trás, de 2010, de 2000, até de 1900 e alguma coisa. Como você vai encontrar esse material, esses originais, se eles não forem perenes? Eu vou citar um exemplo de um material que não é perene. Você entrou em um site de notícias qualquer, viu algo muito interessante e quer trazer isso para o seu trabalho científico. É um erro, porque daqui a um mês, 2 meses, antes mesmo do seu trabalho ser publicado, aquela notícia no site de notícias já desapareceu. É possível que o site completo de notícias tenha desaparecido quando alguém for ler o seu trabalho. E aí o seu trabalho vai ficar fragilizado, porque as pessoas não podem ter acesso às fontes de conhecimento que você consultou para escrever aquele trabalho. Então, pensando nisso, vamos conhecer os tipos de referências que são válidos, os tipos de referências que são perenes ao longo do tempo, e são esses tipos que você deve usar no seu trabalho para fazer uma boa lista de referências, excelentes citações, fundamentar o seu trabalho da melhor forma possível. O primeiro tipo de referência que eu trago para vocês são as leis, as normas jurídicas. Independente do tipo de trabalho, se o seu trabalho relata um problema de saúde, um problema na área de negócios, um problema no direito, nas engenharias, você vai se deparar com leis, com normas jurídicas. E aí a gente precisa aprender a fazer a referência para esse tipo de material consultado. Perceba, trouxe 2 exemplos aqui, uma lei federal, uma lei estadual. Na lei federal, quem é o autor? O autor é Brasil. Na lei estadual do meu exemplo, o autor é Sergipe, o estado de Sergipe. Se fosse uma lei municipal, o nome da cidade iria aparecer, Aracaju, por exemplo. Depois eu tenho a descrição da lei, que vem em negrito, e eu tenho a explicação da lei. Quando você abre uma lei lá no Google, você procura Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor. Vai ter lá Brasil, que é uma lei federal, a descrição da lei, o número da lei, número tanto de tal data, e vai ter uma explicação sobre essa lei. Dispõe sobre a proteção dos direitos básicos do consumidor. Então eu tenho autor, descrição e explicação. E ainda eu tenho a cidade onde foi publicada. Se for uma lei federal, sempre será Brasília, editora Diário Oficial da União e ano. Se for uma lei estadual, vai ter o nome da capital do estado. Para Sergipe eu tenho Aracaju. Para São Paulo, Rio de Janeiro, vai aparecer São Paulo, porque eu tenho São Paulo Estado, São Paulo Capital. Diário Oficial, aí eu não preciso especificar que é o Diário Oficial da União. Diário Oficial do Estado pode aparecer como o nome da editora e o ano. Se for da cidade, Diário Oficial, muitas vezes o Diário Oficial do Estado, porque nem toda cidade tem um Diário Oficial do município. Para fazer referência de um artigo científico, que é o que mais utilizamos na escrita científica, eu vou colocar o sobrenome dos autores com nome abreviado. Por exemplo, aqui eu tenho Araújo PC. Provavelmente pode ser que o nome dele seja Paulo César de Araújo. Então eu vou colocar Araújo P.C. Ponto e vírgula separando um autor do outro, e aí eu tenho a lista de autores, certo? Então o primeiro ponto da referência de artigos científicos é a lista de autores, acompanhado por título e subtítulo do trabalho,
o nome da revista em negrito, a cidade dessa revista, volume V.8. Muitas vezes vocês vão encontrar ano, né? Revista tal, ano 5. Você vai substituir essa palavra ano por volume. O ano é o volume, tá? V.8, N.15, número 15. Depois P.45 a 67. Eu tenho aqui volume 8, número 15, páginas 45 a 67 de 2006. Então eu tenho aqui alguns exemplos para vocês no slide, vocês podem acompanhar, façam sua cola, né? Eu sempre digo aos meus alunos, essa parte é uma parte complicadinha porque tem detalhe, quem é a editora, onde é que vem o título, quem é que vem em negrito. A forma correta é pegar esses slides aqui, faz uma cola, deixa do seu lado aí, e toda vez que você pegar uma fonte referenciada, você vai se perguntar de qual tipo é essa referência. Vem na cola do professor Cadu e você vai ver como fazer. Mas eu vou explicar cada um desses tipos da melhor forma possível. Vamos para o próximo. Como fazer referências de livros, né? Livros também são muito utilizados na construção dos nossos trabalhos de conclusão, seja de curso de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Apesar de eu preferir artigos científicos, nós também usamos os livros. Vou colocar sobrenome dos autores, então eu tenho a minha lista de autores, diferente das revistas científicas, que é o nome da revista que vem em negrito. Nos livros é o título do livro, apenas o título. O subtítulo não vem em negrito. Vejam que tem alguns detalhes, diferenças. Depois a cidade onde esse livro foi publicado. Nesse exemplo nós temos Marconi Lakatos, técnicas de pesquisa, que é o título em negrito. Subtítulo não vem em negrito. São Paulo, dois pontos, Atlas, que é a editora, 2007. Então é bem fácil fazer a referência para livros. E aí eu tenho também, quando eu faço referências de livros, a possibilidade de fazer a referência só do capítulo do livro. Quando é que isso ocorre? Quando um livro ele é publicado inteiro por um autor ou grupo de autores, eu não preciso fazer diferenciação dos capítulos. Mas vocês sabem que hoje em dia nós temos alguns livros que são chamados livros organizados. Eu tenho um livro que é organizado pelo professor Cadu, mas para cada capítulo ele convidou outros autores. Então eu vou fazer a referência que vai estar ligada com a citação que eu fiz dentro do texto apenas para o capítulo. Vamos a um exemplo. O planejamento ecoturístico para áreas protegidas. Esse aqui é o título do capítulo. Aí eu boto em dois pontos, Lindenberg, Hawkins. Lindenberg e Hawkins são os autores do livro, os organizadores do livro. Perceba, autores do capítulo, título do capítulo. No livro, autores do livro, título do livro em negrito, possível subtítulo. Parei a primeira parte. E aí o resto vocês fazem como fizeram nos livros. São Paulo, editora Senac São Paulo, 1999, e as páginas, né? Ali está P65 a 80, que são as páginas onde estava aquele capítulo dentro deste livro. Também podemos fazer referência sobre anais de eventos. É algo que está desaparecendo, porque hoje em dia a maioria dos eventos publicam os trabalhos, né, os artigos que são levados àquele evento para revistas parceiras. E aí a pessoa vai fazer a citação de um artigo científico, normalmente, independente dele ter sido publicado num evento. Mas ainda nós temos alguns eventos que fazem do modelo anterior, da forma passada, que eles publicam um CD-ROM, né? Nem existe CD mais, ou um pendrive, ou publicam em um site do evento, os anais dos eventos. E aí vocês têm a forma de fazer referência a esse material de evento, que é colocando a lista de autores, o título ou subtítulo, e aí você coloca o nome do evento. Aqui tem Encontro Paranaense de Educação Ambiental, 9, quer dizer que foi o 9º encontro de educação ambiental, anais em negrito, a cidade, editora e ano. Nós também podemos utilizar como fonte de conhecimento revistas de notícias. São aquelas revistas que vocês encontram nas bancas de jornais.
é um pouquinho diferente para fazer do que fizemos com as revistas científicas. Qual a diferença de uma revista científica para uma revista de notícia? A revista de notícia, às vezes, ela tem um patrocinador, propagandas, ela tem algum intuito, ela tem ideologia. A revista científica não. A revista científica você não vai encontrar propaganda, você não vai ter um patrocinador, você não vai ter um intuito ideológico muitas vezes, além do intuito ideológico do autor. As revistas científicas elas são mais confiáveis, mas nós também podemos encontrar conhecimento em boas revistas de bancas de jornais. Além de poder usar a revista impressa como fonte de conhecimento, como referência, você também pode encontrar o PDF completo, que é quando a editora disponibiliza para os seus assinantes o PDF completo. Vocês lembram que eu falei para vocês que notícias que eu encontro em sites não devem ser utilizadas, porque elas não são perenes, elas não duram ao longo do tempo. Mas quando eu tenho uma revista de notícias impressa ou um PDF disponível incompleto para o seu assinante, eu posso fazer essa referência. Como fazer essa referência? Lista de autores, título da matéria que você está lendo, daquele artigo dentro da revista de banca, o nome da revista em negrito, assim como fizemos no científico, que o nome da revista que vem em negrito, a cidade da revista, V. N. e P. número, volume, número e página. Só tem um item aqui a mais do que o científico, que é o mês. Você coloca lá novembro, janeiro, porque na revista de notícias você tem um mês, diferente das revistas científicas que a gente não dá atenção a esse item aí do mês que ela é publicada. Não poderiam faltar nos tipos de referências os próprios trabalhos de conclusão, né? Monografias, dissertações e teses. Se você está na internet, encontrou uma monografia, uma dissertação, uma tese, você tem dados ali ricos e você vai poder usar esse material para fazer o seu trabalho, para fundamentar o seu trabalho. Então, para fazer uma referência a um trabalho de conclusão, você vai colocar a lista de autores, título em negrito, subtítulo não vem em negrito, o tipo de trabalho de conclusão, monografia, dissertação ou tese, para graduação e especialização, monografia para graduação e especialização, dissertação para mestrado, tese para doutorado. Depois de colocar o tipo, vai botar o nome, o título do curso, por exemplo aqui, dissertação, entre parênteses, mestrado em administração. Depois vem o nome da universidade, a cidade onde essa universidade se encontra e o ano. Esta é a forma correta de fazer referência a um trabalho de conclusão que você teve acesso. Chegamos ao último tipo de referência, das que eu considero válidas, né? As que são perenes. Existe uma classe de tipos de referências e agora a gente chega à última, na minha concepção como cientista, como editor-chefe, que são os documentos que têm como autoria pessoas jurídicas, órgãos de governos, empresas. Então, da mesma forma que na autoria de um livro, pessoa física, você traz a lista de autores, aqui você vai trazer a lista de autores, personalidade jurídica. Por exemplo, Petrobras, autor, indicadores de desenvolvimento sustentável, título, negrito, subtítulo não vem em negrito, Rio de Janeiro, a cidade onde foi publicada, a editora SEMPES 2009. E quando tiver mais de um autor, personalidade jurídica, mesma coisa dos autores físicos, né? Separado por ponto e vírgula. A diferença é que no autor físico você tem sobrenome e os nomes abreviados, ponto e vírgula, sobrenome, nomes abreviados. Aqui você vai ter apenas o nome da empresa ou do órgão, MMA, ponto e vírgula, MEC, título em negrito, subtítulo não está em negrito, cidade Brasília, dois pontos, Dreams, editora e ano. Então aqui é a forma que você tem de fazer referência a materiais escritos por personalidades jurídicas. Eram esses os tipos de referências que eu queria recomendar para vocês. E agora eu vou fazer uma observação pequena sobre o DOI, que é um código para que vocês possam encontrar, fazer uma referência mais completa e para que o seu leitor tenha um acesso mais rápido e objetivo à fonte do conhecimento que deu origem ao seu trabalho. O DOI é um código internacional pleno, perene. Ele vai ao longo dos anos ser atualizado para que toda vez que alguém clique no DOI, ele possa dar as informações necessárias, o caminho para se encontrar esse material, seja ele pago
o gratuito. Então prestem atenção se o material que você está lendo tem DOI, e quando for fazer a referência do seu trabalho, vocês vão colocar no final da referência DOI, D-O-I, em negrito, e vão colocar o link desse DOI, desse código de identificação de rastreamento do trabalho consultado. Chegamos à última questão da nossa jornada do programa TCC em Casa, é a questão 12. Aqueles materiais que você encontrou nos exercícios anteriores, na busca de materiais que você fez, aqueles materiais que você citou no seu trabalho, você vai fazer a referência dele. Então, como exercício, eu quero que vocês façam a referência dos materiais encontrados nas questões anteriores, seguindo aquelas normas que eu trabalhei com vocês agora. Mandem suas dúvidas para os nossos canais do Telegram. Vocês perceberam que ao longo das 4 aulas eu trouxe para vocês várias questões. Sendo bem específico, foram 12 questões. Essas 12 questões não são aleatórias, essas 12 questões servem para que você estruture uma matriz, um guia na elaboração do seu trabalho de conclusão. Perceberam que a cada questão, uma depende da outra. Você responde a questão 1, você vê que a questão 2 depende da sua resposta da 1 e assim sucessivamente até chegar na questão 12. O livro que eu produzi é o livro de minha autoria, elaboração de trabalho de conclusão e publicação de artigo, traz essas mesmas 12 questões. Então ele é um guia que você vai lendo o livro e você vai respondendo questões sobre o problema que você escolheu. No final do livro, você tem um guia, da mesma forma que no final das nossas 4 videoaulas, para seguir durante a elaboração do seu trabalho de conclusão. Esse livro é gratuito, eu escrevi ele para distribuir gratuitamente como um material para os meus alunos das disciplinas de metodologia científica. Você pode baixar o PDF desse livro no texto desse vídeo e dos outros vídeos do programa TCC em Casa. Eu gostaria muito de receber no meu e-mail as respostas, as dúvidas que vocês têm sobre essa jornada de questões, sobre as respostas que vocês deram para cada uma dessas questões. Com isso, eu estou me despedindo de vocês, me despedindo das videoaulas do programa TCC em Casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 4 aulas, que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível o isolamento que foi imposto por conta da pandemia do Covid. Em breve, assim que acabar essa pandemia, eu volto a trazer para vocês outros vídeos específicos sobre dúvidas de publicação científica, de elaboração de trabalhos científicos. Então vocês têm no último slide da aula o meu perfil do Instagram, vocês podem me seguir, bater papo, conversar lá no perfil do Instagram. Também sou fotógrafo de natureza e em alguns momentos eu viajo, faço expedições, uso o meu Instagram, além de assuntos profissionais de trabalho, também para expor algumas fotografias que eu faço nas expedições. Tem o meu telefone pessoal que eu uso no Telegram e no WhatsApp, para o qual vocês podem mandar qualquer dúvida, a qualquer momento, qualquer horário. Assim que eu conseguir ver a mensagem, eu vou responder. Ligação é mais difícil, mas a mensagem no Telegram e no WhatsApp é mais fácil de responder. E tem os meus e-mails, para os quais vocês também podem mandar dúvidas sobre o seu trabalho de conclusão e sobre a publicação desse trabalho em uma de nossas revistas. Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui nesse programa, no programa TCC em Casa, que foi oferecido pela nossa empresa, a Companhia Brasileira de Produção Científica. Eu espero encontrar os trabalhos de vocês no fluxo da editora e ter a felicidade de publicar o material científico que vocês construíram nesse programa. Um abraço e até a próxima.